A Fama Rádio e Televisão de Famalicão veio até Braga, mais concretamente até à sede da Associação de Futebol de Braga, para falar com o seu presidente, Manuel Machado. Sr. Presidente, muito obrigado por ter aceito o convite da Fama Rádio e Televisão de Famalicão para termos esta pequena conversa. A falar de futebol, mais concretamente da Associação, dos Campeonatos Distritais da Associação de Futebol de Braga. Novo figurino, os campeonatos distritais terminam no final da primeira volta. Foi uma decisão difícil esta de tomar por parte da direção que preside, Presidente? Antes de mais nada, muito boa tarde e agradeço também o facto da FAM TV dar esta oportunidade também de transmitir aquilo que foi a nossa decisão, independentemente de cada um, em cada associação, tomar as decisões que entende. A direção da Associação de Futebol de Braga entendeu que esta era aquela que, na realidade, mais se adequava àquilo que é um quadro de competições que começou em outubro, não é? E que obedecia efetivamente um campeonato que teria 2 voltas, uma segunda fase, em função, infelizmente, da pandemia que nos assolou, viu-nos obrigado, independentemente, a algumas paragens por infecções de Covid, e em janeiro uma imposição de entidades superiores em que pararam os campeonatos. Posto isto, aparece agora a possibilidade da retoma dessas competições. E a questão que se coloca aqui é, o que é que quer dizer retoma? Uma retoma é retomar uma coisa que teve o seu início em determinada altura, não é? E foi o início das competições que nós decidimos, de acordo com os clubes, pese embora alguns nem queriam participar, alguns queriam começar mais tarde, outros queriam começar mais cedo, foi aquilo que foi possível, e neste contexto de pandemia, qualquer decisão não é possível agradar a todos. Sr. Presidente, desculpe lá, mas esta foi uma decisão, os clubes foram todos ouvidos na decisão que a Associação de Futebol de Braga tomou? Olha uma coisa, nós recebemos muitas opiniões e propostas diversas, que se fosse analisar aquilo tudo, o senhor nem entendia nada, não é? E, portanto, nós ouvimos os clubes que não tínhamos que ouvir, que foi no início das competições. Ou seja, para o Nacional, Divisão de Honra e Primeira Divisão Nacional, Primeira Divisão Distrital. A partir daí ficou decidido, bem ou mal, de acordo ou não, mas por maioria ficou acordado assim. Nós precisamos ouvir aí, porque fazer agora ouvir os clubes por videoconferência que não era possível. Andávamos aqui, se calhar, 8 ou 10 dias a recolher opiniões e não chegávamos a um consenso nenhum, não é? E, portanto, nós ouvimos opiniões, eu ouvi várias. E algumas delas concordavam, outras não, e, portanto, chegamos à conclusão que esta era a melhor. Ou seja, é aquelas que você conhece do comunicado, vai a saber uma primeira volta, termina aí, as provas são homologadas na primeira volta, depois há o fator das subidas, vai haver alargamento e não há descidas. Ponto. Sendo que, efetivamente, nas descidas, os clubes, há uma coisa que é muito importante, a integridade da competição e a verdade esportiva estão comprometidas, desde logo porque não há segunda volta para reverter classificações. Mas há uma coisa muito importante, na minha opinião, se nós, e eu vou começar até por uma parte, se nós, associações, câmaras municipais, Federação Portuguesa de Futebol, apoiamos, damos um apoio para a retoma das competições, não é? Significa retoma, reiniciar uma coisa que foi interrompida por ordem superior. Não faz sentido nenhum dizer que depois de todos esses apoios, e eu quero aqui desde já deixar aqui uma palavra de gratidão e de reconhecimento que os clubes deviam ter também com as câmaras municipais, não é? Que têm sido efetivamente decisivas na continuidade, na estabilidade dos clubes, para que efetivamente se faça a competição. Agora, não é para dizer assim, bom, como não há descidas, eu não vou jogar. Não. Ainda se verificou este fim de semana que os últimos classificados podem ganhar aos primeiros, ou empatar, ou não, na Primeira Liga. É isso que está em questão. Sr. Presidente, mas o que é que poderá acontecer aos clubes que não acatam esta decisão da direção da Associação de Futebol de Braga, os que não queiram competir? O que é que lhes poderá acontecer? Irradiação? Não há irradiação de ninguém. Isso é um problema que diz respeito ao regulamento disciplinar.
pertence depois ao Conselho de Disciplina decidir em conformidade com aquilo que é o regulamento, certo? Haverá depois alguma condescendência? Não sei. É uma questão que se coloca aí. Os clubes receberam todos estes apoios. E para dizer, nós, a Associação de Braga, apoiamos, já vai mais de 300 mil euros aos clubes. Primeiro, de alguma maneira, verificar e amenizar os custos que os clubes têm sem receitas. Primeira questão. Segundo, não tem público, não tem receitas também de formação. E a partir daí, há uma obrigação clara. Nós vamos retomar uma competição que teve o seu início. Ela tem que terminar à primeira volta, não há mais hipótese de fazer a segunda volta. Se me disser assim, houveram associações que resolveram terminar com as competições. Então, acha que isso que é correto? Eu, na minha opinião, não é. O Sr. Presidente falou há momentos atrás de um alargamento dos campeonatos. Sim. Já está a ser preparado para a próxima temporada? Está. Os clubes já têm isso em mãos, num comunicado. A Pro Nacional, em vez de 24, vai ter 28. A Divisão de Honra, em vez de 36, vai ter 40. 2 séries com 14 clubes cada um. Exatamente. E vão 2 à fase seguinte. São os 2 primeiros classificados de cada série que vão disputar o acesso à subida, ou é um como agora? Não, vai depois haver um ajustamento em função do primeiro e segundo poder fazer aqui um género de Final Four, não é? Para subir ao Campeonato de Portugal. Na Divisão de Honra, em vez de 36, vão ser 40, não é? São 2 séries de 13 e uma de 14. Na primeira divisão, vai haver também mais subidas. Em vez de 4, vão subir 8. E não desce ninguém. Só que ou não descer não significa não competir. Porque todos os apoios, como eu disse há pouco, que as câmaras municipais estão a dar aos clubes para, de alguma maneira, é um serviço que estão a fazer à comunidade. Tem conhecimento desse apoio? Estamos a falar de que números, Sr. Presidente? Das câmaras municipais aos clubes? Sabemos que as câmaras municipais são muito importantes na continuidade e na estabilidade dos clubes. Toda a gente sabe isso. Sim, sim. Se não fossem as câmaras municipais, não existiam metade dos clubes. E os clubes têm, as comunidades desses clubes têm uma palavra de gratidão e de reconhecimento, têm que ter com eles. Não é? Porque é importante, se não fossem eles, metade dos clubes não existiam nas associações. Por exemplo, estamos a falar do caso da Câmara Municipal de Famalicão, que paga as inscrições e os seguros. É uma boa medida esta? É um apoio total aos clubes de Famalicão? A Câmara de Famalicão, como outras câmaras, são um exemplo em termos de apoio, não só no futebol, como em todas as modalidades. Não é? E nós sabemos que eles estão atentos. Mesmo não havendo formação, não é? Que não houve até neste momento, eu sei que eles estão a apoiar de alguma maneira também para evitar que desapareçam clubes e muito mais do que isso, para desapareçam atletas, que é o mais importante. O mais importante é olharmos para isto de uma maneira, para uma sociedade comunitária mais saudável, para uma sociedade civil mais futuro, porque os jovens é que são o futuro deste país. Não é só no futebol, não é só no desporto. E vou dizer mais, nunca ninguém fez um estudo sobre a importância que o desporto tem para a não violência doméstica. Todo atleta que jogue desde miúdo até a idade sénior, tenho a certeza que não é um marido ou um companheiro, como lhe queira chamar, um indivíduo que vai provocar a violência doméstica em relação à sua companheira ou à sua esposa. Sabe porquê? Porque o futebol tem uma vertente desportiva, cultural, social e humana. E tem outras 2 virtudes, que é a tolerância e a solidariedade. São coisas que não se aprendem em mais nenhum lado. Porque o senhor, no jogo de futebol, o jogador na escola e em casa, o miúdo, pode não obedecer aos pais, são um bocadinho renitentes, e nas escolas também. Mas no desporto, como fazem aquilo que gostam de fazer, obedecem ao árbitro, obedecem ao treinador, ao dirigente, é tolerante com o adversário, é solidário com o colega. Isso é uma escola de vida. É uma escola de vida que todos nós devemos defender. E é por isso que as câmaras municipais entendem e bem, e deixo aqui uma palavra mais uma vez, em nome da associação e em nome dos clubes, que eles dão esse apoio, uma palavra de reconhecimento e de gratidão. Porque nós queremos uma sociedade jovem, com saúde, não obesas, não atrás de computadores fechadas,
que isto não é uma sociedade que nós queremos para o futuro. E o desporto, estou a falar de futebol, mas estou a falar do desporto em geral. Não é? Sr. Presidente, diga-me uma coisa, os clubes sentiram muito a falta do apoio e tiveram prejuízos financeiros com a paragem dos campeonatos de formação, porque era uma fonte de rendimento para os clubes, os jovens, fazerem parte das equipas dos campeonatos distritais. Como é que a Associação está a ver este problema que é grave para os clubes? Há algum incentivo para... Está alguma coisa já à vista para que a formação volte ao ativo? Segundo aquilo que vocês sabem, há uma retoma das competições prevista agora para o mês de maio. Né? Começa a 19 de abril a possibilidade dos treinos, vai participar quem quer. Agora, em relação à sua questão que me colocou, não sei se esteve atento na altura em que se iniciaram as competições da época 2021, que a Associação de Futebol de Braga tomou uma decisão de apoio aos clubes. Ou seja, nos séniores baixar 40% as inscrições e na formação 60%. Ou seja, os clubes só pagavam 40% das inscrições, excepto os cartões e os seguros. Eu quando falei da formação, falei mais concretamente das escolinhas, que é uma fonte de rendimento para os clubes. Ter os miúdos, 6, 7 anos... Os pais pagam uma cotização mensal. Muito bem, mas a formação não paga. É uma questão à parte. A questão que se coloca é esta. Nós abdicamos de 60% na formação. Não houve. Não é? É evidente que a maioria das câmaras tem um protocolo connosco que pagam a formação e outras pagam séniores. Pois é. Ora, esse valor é atribuído às câmaras necessariamente. Se houver agora a retoma, espero bem que haja, de mês ou mês e meio de competição, e esses valores vão ser atribuídos à Câmara com menos 60% do que o ano passado. Outra questão que nós estamos a tentar não, e a discutir com as seguradoras, não é? É que o valor do seguro seja diminuto. Não estamos a falar de uma época desportiva, estamos a falar de um mês e meio de competição. De meia época. No sério, estamos a falar de meio campeonato, não estamos a falar de uma época inteira. Sr. Presidente, desculpa interromper, mas os clubes, no ato do campeonato, na abertura do campeonato, pagaram a inscrição na totalidade? Não. Não pagaram na totalidade? O conhecimento que eu tenho é que os clubes pagaram a inscrição toda do campeonato e só vão disputar metade do campeonato. Há alguma maneira de retribuir? E já agora, este benefício que a Associação de Futebol de Braga e juntamente com as câmaras está a fazer de apoio aos clubes, estamos a falar de que valor já agora? De valor de apoio da Associação? De apoio da Associação, as inscrições, a organização dos jogos? Estamos a falar num valor que ultrapassa os 300 mil euros. Com a nova decisão que nós tomamos em assumir na retoma nos séniores de pagar as taxas de organização de jogo, só isso são 55 mil. Não cobramos 75 mil de filiação dos clubes. Baixámos 40% aos séniores, 60% à formação que não houve, 100% ao futsal e 100% ao futebol feminino. Certo? Gastamos 12 mil euros em máscaras e mais 8 mil em gel e não sei quem. Portanto, há uma questão que se coloca aqui. Os clubes não pagaram porque é evidente que nós não podemos alterar uma tabela que existe de inscrição de um jogador, seja de um determinado escalão ou outro. Mas, emitida a fatura, sai logo uma nota de crédito, não é? Para diminuir os 40% ou 60% ou 100%, consoante aquilo que nós estamos a falar. Portanto, não é verdade isso. E há outra questão que se coloca aqui. Por exemplo, nós sabendo das dificuldades que os clubes têm, e não é de agora, para dizer numa frase muito simples, é que a Associação nos últimos 5, 6 anos atribuiu de subsídios aos clubes qualquer coisa como 400 mil euros, isto sem contexto de pandemia. Não é? E atribuímos porque nós estamos aqui, porque existem clubes. A razão de existência desta casa são os clubes, não é mais ninguém. Pois. E, portanto, tudo o que nós possamos fazer em prol de aguentar o máximo possível os clubes para que eles possam promover mais jogadores. Por que razão é que a Associação de Futebol de Braga é hoje uma das maiores associações do país? Porque tem, efetivamente, muitos atletas. Temos cerca de 21 mil atletas em 2019, tínhamos 21 mil atletas federados. Isto é um trabalho dos clubes. E para isso tem que haver incentivos. E o incentivo que nós fazemos é tolerar, na altura das inscrições, os clubes não podem pagar tudo de uma vez, vão pagando conforme pode, não é? Mas há uma questão que se coloca.
É que nós temos que pagar os seguros, nós somos um tomador de seguros, mas os seguros não esperam que os clubes nos paguem para nós pagar. Nós temos que pagar antecipadamente. O Sr. Presidente foi eleito no mês de janeiro para mais 4 anos. 3 anos e meio. 3 anos e meio. Sente-se feliz a gerir uma associação neste tempo de pandemia? Acha que se sente realizado, que está preparado para gerir uma associação desta dimensão em tempos de pandemia? Eu estou feliz por ser presidente de uma associação de futebol de Braga, que tem efetivamente clubes extraordinários, dirigentes de grande gabarito. E há uma questão que é muito importante. A Associação de Futebol de Braga tem 5 clubes na Primeira Liga. Eventualmente para o ano pode ter 6. Eventualmente. Mas isso, para nós, o mais importante, é muito importante, em termos de prestígio e de orgulho. Mas o mérito é das administrações, desses clubes, como todos a gente sabe, que é o Braga, Guimarães, Famalicão, Moreirense, Gil Vicente, e eventualmente o Vizela, Coxa que suba também, até porque eu estou de Vizela e gostaria de subir. O seu clube de coração. Para mim, de coração, são todos neste momento. Agora, há uma coisa que a mim me faz mais feliz, é a bondade, o trabalho e aquilo que os dirigentes do futebol distrital dos mais pequenos clubes dão às suas comunidades. Isso é que me sinto feliz e me dá vontade de os apoiar, incentivá-los e poder ajudá-los. Mas também é verdade que eles também têm que ter a consciência que vamos entrar numa época de 2020, 2021, 2022, que vai vir aí uma pandemia económica, não é? E nós temos que ter contenção nas despesas que vai acontecer, porque não vai ser sempre possível as câmaras continuar a dar, mesmo em contexto de não competição. Eu sei que estão a apoiar na mesma, não é? Como nós estamos a apoiar, como é a nossa obrigação, porque podemos fazê-lo em função de uma gestão rigorosa daquilo que vamos fazendo. Porque nós estamos a gerir dinheiro dos clubes. É para ele que nós estamos aqui a trabalhar. Ora, também é importante que os clubes entendam que vamos entrar numa época muito complicada, 2021, 2022, que é muito importante haver contenção em termos de despesas, nomeadamente em salários, em ordenados a pagar aos jogadores. Porque não é fácil gerir a época que aí vem. Sr. Presidente, diga-me uma coisa, que projeto é este que tem para estes 3 anos e meio? É aliciante este projeto que vai abraçar nos próximos 3 anos e meio? Isto é um projeto que nós não podemos fazer aqui, digamos assim, uma avaliação do que vai ser. Nós estamos perante uma pandemia que não sabemos qual vai ser o efeito que ela vai ter no futuro. Estou convencido que com as vacinas, com a responsabilidade de cada um de nós e de todos nós, podemos melhorar isto. Mas já há variantes, ainda há bocado ouvi no noticiário, no Brasil já há mais 4 variantes desta doença. E o que é que acontece? Acontece que ela pode chegar aqui a qualquer momento, porque nós vivemos num mundo global. Vivemos num mundo global. Ela chega... Hoje não é possível viajar para o Brasil, mas é possível ir para o Brasil, por outras vias. Não é? E, portanto, para o Brasil ou para a Inglaterra, seja para quem for. Agora, se todos nós assumir a nossa cota parte, de responsabilidade em termos de não baixar a guarda, com máscaras, gel, lavar a higiene das mãos, e se os clubes também entender, e têm tido um comportamento muito responsável, pelo menos até janeiro tinham tido, de ter cuidado com as barreiras sanitárias que são impostas pela DGS, não é? É evidente que as coisas podem correr da melhor maneira possível. Agora, abriu-se a porta, não é? Nesta primeira fase de abrandamento do estado de emergência. Vamos ver o que é que vai acontecer agora. Sim. Sabemos que vamos ter mais um estado de emergência até o dia 30 de abril. Sabemos que já há 47 surtos nas escolas. Portanto, tudo isto é um alerta para todos nós. Ora, vamos aguardar que todos sejamos responsáveis. Ora, o meu projeto de maior felicidade, a maior felicidade que eu tinha era que o Covid fosse embora e que pudéssemos ter novamente campeonatos normais, a jogar desde setembro até junho, tiver a felicidade de fazer a festa de futebol distrital, que era a maior alegria. Era aí que eu queria chegar. Vamos já falar nisso a seguir. Presidente, os clubes queixam-se que as inscrições são muito caras. Na sua opinião, está correta esta afirmação de alguns clubes?
As inscrições de Dos jogadores no início do campeonato. As inscrições? Sim, estão caras para os clubes. A maioria, 90% das inscrições de formação não são pagas pelos clubes, são pagas pelas câmaras. Pelas câmaras, exatamente. Mas os séniores, por exemplo. Os sénios? Sim. São 37,5 €. E não há possibilidade de poder baixar ainda mais um bocadinho? Então, se eu disse que baixámos 40%. Pois, mas é para esta época só, ou vai ser contínuo? Espero bem que na próxima época não haja Covid. Não é? Pronto, onde eu queria chegar também, falou nisso há momentos atrás, foi o dia 10 de junho, é o dia destinado ao futebol, à festa do futebol distrital. O ano passado não se realizou e este ano também não se vai realizar. Evidente, Não há competição, não há campeões. É para nós uma mágoa muito grande, porque era o nosso dia grande, era o dia desde 1998, não é? Que se fazia essa festa e, portanto, a partir daí tem sido uma coisa extraordinária. Naquele dia ver os miúdos a ser valorizados por aquilo que conseguiram, ver os dirigentes, os treinadores, os familiares, as bancadas. Era realmente uma festa lindíssima e que culminava com a final da Taça da AFE de Braga. Infelizmente, não houve também Taça da AFE de Braga, não há competição de formação, portanto não podemos fazer, para a minha tristeza e de todos os meus colegas, não podemos fazer a festa de futebol distrital. Para além do futebol do 11, temos também que falar aqui, focar no futsal. Sim. O futsal é que não se vai realizar este ano. Os campeonatos distritais. Vai haver retoma também, mas eles não tiveram o seu início ainda. Não, porque o início, vamos lá ver, não sei se estiveram atentos àquela atualização da norma 36 de setembro de 2020, da DGS, em que a retoma é a partir de 19 de abril. O que é que considera a retoma? É a partir da competição ou de treinos? Nós interpretamos que são treinos. Nós vamos iniciar, vamos dar autorização que haja treinos a partir do dia 19 e a competição começará no dia 2 ou dia 3, vamos falar com os clubes, em alguns jogos em atraso, e a competição normal começar no dia 8 ou 9 de maio. Não é? Para fazermos as 5 ou 6 jornadas ou 7 que faltam das divisões, quer da Pro Nacional, da Divisão de Honra, e da primeira distrital. E o futsal? O futsal também vai haver. Vai haver. Mas eu queria também falar... Sim. Há aqui uma questão que eu ando distraído, eu não tenho ouvido ninguém preocupado com nada. Há aqui uma questão de arbitragem. Não é? A Associação de Braga, como outras associações, formam árbitros. Não é? E não formam só árbitros, formam treinadores, formam jogadores, ou colaboram para que isso aconteça. E por isso é uma grande associação. Como sabem, em função de não haver jogos de competição de formação, muitos árbitros abandonaram. E se não houver, uma retoma agora para dar um sinal de esperança também, não só aos miúdos. Eu, por exemplo, queria dizer que nesta retoma das competições de formação, eu chamaria-lhe torneios, porque não vai haver um campeonato, um torneio de esperança. Aquilo que nós temos que dar é um sinal, efetivamente, que estamos atentos à necessidade dos clubes. Mas também, como eu disse há pouco, é importante que todos eles tomem em consideração a época de 2021 e 2022, porque as câmaras municipais também têm outras coisas para atender na economia local. Não é? Portanto, temos todos nós fazer um bocadinho, porque às vezes pior que não ter dinheiro é não ter ideias. E ter alguma contenção nos gastos que vamos ter. Agora, temos que atender também ao setor da arbitragem, porque não era muito dinheiro que eles ganhavam nos jogos que faziam, mas era sempre uma ajuda, não é? Espero bem que alguns dos árbitros não tivessem ficado sem emprego, que ainda é muito pior, e portanto também é uma coisa importante para eles, não é? Para perceber que nós estamos atentos também a isso. E eles, em vez de na próxima época, porque nós podemos ter para o ano vários clubes e muita gente a participar, oxalá que sim, mas na realidade, aquilo que se prevê, nomeadamente na formação, vamos levar 3, 4 ou 5 anos a recuperar aquilo que tínhamos até 2019. Não tenho dúvidas que isso é verdade. Porque há um hiato muito grande entre aquela idade desde os 16 aos 19 anos, que vai ser muito difícil de recuperar. Alguma coisa que queira dizer que não foi dito nesta entrevista? Olha, quero dizer, primeiro para os clubes, depois para os treinadores, para os dirigentes, para os atletas,
a dizer que continuam a ser resilientes e que não atirem a toalha ao chão, continuem a praticar o desporto, que é muito importante para a vida deles, é que deixar aqui uma palavra também para as câmaras municipais, como já disse há pouco, de gratidão e de reconhecimento em nome dos clubes, pelos serviços que prestam às suas comunidades, e dizer que nós, a Associação, estamos sempre disponíveis para ouvir sugestões, opiniões, mas que, em último caso, nós temos que decidir. E sabemos que qualquer decisão neste contexto não ia agradar a toda a gente. Uns pensam de uma maneira, outros pensam da outra. Eu e a minha direção somos coerentes naquilo que fazemos. Entendemos que uma competição que teve o seu início em determinada altura, teve agora uma retoma e é isso que vamos fazer. Uma retoma é o reinício de uma coisa que iniciou em determinada altura. E, portanto, ouvimos muitas críticas e estamos aqui disponíveis para as ouvir, não há problema nenhum. É para isso. Mas que sejam resilientes, que sejam responsáveis, vamos continuar a jogar, se for possível, se as coisas não piorar, e que no futuro, que 2020 ou 2022, continuemos a fazer campeonatos normais, com primeiras e segundas voltas, voltamos a ter competição na formação, para podermos fazer o tal 10 de junho, que é o dia da nossa grande alegria, para a alegria de toda a gente, nomeadamente de todos os agentes esportivos, treinadores, dirigentes, para a comunicação social, uma palavra para vocês também, que desenvolvem um trabalho enorme em termos daquilo que é a comunicação que fazem, e portanto também vocês se sentem um bocadinho fragilizados no meio de tudo isto, e que todos nós para onde possamos ser mais felizes, é isso que eu desejo a todos. Muito obrigado, Presidente Manuel Machado. Foi aqui o esclarecimento do Presidente da Associação de Futebol de Braga, Manuel Machado, sobre a retoma dos campeonatos, que vai acontecer no próximo dia 8 e 9 de maio.